Pode começar, Tati. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos para uma noite de instrução de grande importância, pedindo a todos os mentores que ajudam na nossa casa, que nos ajudam individualmente, que possam, nesse momento, estar do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando ao entendimento de mais uma lição maravilhosa, para que possamos cada vez mais colocar em prática na nossa casa e no nosso trabalho mediúnico. Que assim seja. Bom, antes de eu começar exatamente o trabalho, eu só vou explicar o motivo pelo qual esse tema me chamou a atenção. Embora eu conheça esse tema de uma outra forma, no dia que nós fomos fazer a entrega da Cesta dos Velhinhos, lá no Lar Fabiano de Cristo, nós fomos recebidos com uma noite, uma tarde, uma manhã, né, maravilhosa de música. E a forma com que eles conduziram a apresentação deles, com música, com alegria, com felicidade, mesmo sendo pessoas de idade, talvez cansadas, talvez já com uma bagagem de experiência absurda nas costas, me trouxe uma reflexão muito grande. Quando eu estava saindo de lá, eu estava parada para esperar a saída, eu vi que tinha uma palestra sobre magnetismo humano. E aconteceu uma palestra sobre esse tema lá no Lar Fabiano de Cristo. E eu falei, nossa, e na mesma hora que eu li esse termo, magnetismo humano, esse título da palestra, me veio a sensação de que, gente, parece até que é o que eu estou vivendo aqui hoje, o que eu vivi aqui hoje. A alegria, a felicidade, o amor que eles colocaram naquela apresentação me contagiou de uma forma tão grande que parece que eu recebi uma vibração, uma onda, enfim, e aquilo ficou na minha cabeça, e eu falei, bom, eu acho que eu vou pesquisar sobre esse assunto, porque se me fez tão bem, eu acho que eu posso distribuir esse conhecimento. Então, foi assim que surgiu a ideia. Eu não tinha a menor noção de que isso era o que é realmente. Eu estava ligando a uma outra coisa e achei importante falar para que as pessoas possam ter essa informação. E aí eu decidi fazer a palestra de uma forma um pouco diferente. Eu colhi informações doutrinárias, o que a gente tem tanto no Evangelho, quanto a gente tem no Livro dos Espíritos, quanto a gente tem em toda a doutrina espírita sobre o assunto, para poder mostrar que esse assunto é muito recorrente e talvez a gente não dê a devida importância para ele. Então, vamos lá. O nosso trabalho ele vai ser dividido primeiro na definição, depois nas referências doutrinárias, e a gente vai falar do magnetismo humano, e não tem como fugir do magnetismo espiritual quando a gente fala do magnetismo humano, e eu acho que vocês vão entender o motivo. Vamos lá, vamos à definição do magnetismo humano. Definição inicial. Podemos definir o magnetismo humano e a sua aplicação de um modo mais sucinto quando imaginamos que o nosso corpo possui em sua composição centenas de trilhões de moléculas, que são como grandes conjuntos de ímãs e que estão estabilizadas por minúsculos campos magnéticos. Considerando o ponto de vista terapêutico, o magnetismo humano pode ser usado atualmente como uma excelente ferramenta de cura, visando o tratamento de doenças bem complexas, como Alzheimer, Parkinson, lúpus, escleroses, autismo e cancros. Também pode ser usado para se conhecer melhor o ser humano e para complementar tratamentos médicos convencionais. A nossa abordagem nesse trabalho será de esclarecer tanto o magnetismo produzido através do fluido do homem, que é diferente do espiritual, como o produzido pelos espíritos. Se não, vejamos. Vamos primeiro pelas referências doutrinárias, para a gente entender que esse assunto do magnetismo humano ele não é de agora, ele já remota lá de 1860. Então, iniciando o nosso trabalho, podemos destacar na doutrina espírita duas importantes citações sobre o tema. A primeira vem do Livro dos Espíritos, apresentada na questão 424, e pode ser resumida da seguinte forma: o magnetismo representa frequentemente um poderoso meio por que restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. E ainda, numa segunda citação, que a gente acha no capítulo 5, item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: a força magnética pertence ao homem,
mas é aumentada pela ajuda dos espíritos a que ele apela. Se magnetizas para curar, por exemplo, e evocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige os teus fluidos e lhe dá as qualidades necessárias. Então, a gente já vem falando da questão do magnetismo, da força magnética, desde os nossos aprendizados do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Allan Kardec mergulhou de forma segura e clara e vinculou o espiritismo ao magnetismo, de uma maneira muito mais ampla e rica do que qualquer outra doutrina. E assim o fez porque seria praticamente impossível se compreender com segurança e base a mediunidade em geral, mais especialmente a de efeitos físicos, bem como toda e qualquer terapia com os chamados passes. Tendo ele sabido da força que desempenha o magnetismo, colocando-o na condição de verdadeira ciência no seu comentário à questão 555 do Livro dos Espíritos, onde escreveu: o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Dessa forma, e com a necessidade de transformar esse estudo em fonte clara de ensinamentos a serem utilizados tanto nos trabalhos da seara do Espiritismo como em nossa vida cotidiana, é que devemos simplificar a questão. Por isso, vamos dividir o assunto em etapas, e após a abordagem do tema sobre o prisma doutrinário, passaremos a explicar de forma resumida e didática do que trata realmente a questão, ou seja, o que é o magnetismo humano. Então, eu preferi, inicialmente, trazer essas abordagens que nós podemos encontrar na doutrina espírita, porque às vezes a gente lê o Livro dos Espíritos, que é uma leitura forte, uma leitura, às vezes, numa linguagem ainda que nós não estamos habituados, e resolvi trazer para a gente entender que tudo isso que é falado consegue ser resumido de uma forma mais clara e evidente para aquelas pessoas que nem sempre conseguem fazer uma interpretação direta do que está na doutrina. Então, vamos lá. O que é o magnetismo humano? E aí, vamos ver que a gente acaba passando por uma coisa que a gente não percebe. O ser humano vive diariamente, desde a hora que ele dá o primeiro respiro, quando acorda, até a hora que vai dormir, em um universo de energias e vibrações. Em nosso meio, energia e matéria formam um par conjugado, uma se convertendo na outra e vice-versa. Nós sempre estamos manipulando, mesmo que inconscientemente, energias em direção a outras pessoas e, por que não, ao próprio universo. O magnetismo é a prática de manipular energias sutis para promover cura e equilíbrio, e envolve a transmissão de energia de um ser para o outro, utilizando técnicas específicas para restaurar o fluxo energético natural do corpo. A fascinante história do magnetismo humano e das terapias magnéticas remota a cerca de 4.000 anos. Dos primeiros textos da medicina chinesa, menciona o uso de pedras magnéticas para influenciar terapeuticamente pontos energeticamente carregados e seus canais associados, e essa prática visava sempre o equilíbrio das energias sutis do corpo. Então, eu acho que é de extrema importância para que nós possamos entender o magnetismo humano, o que foi falado aqui. Tudo é energia e vibração. Então, eu acho que o que esse tema me despertou, eu vi na prática, quando eu entrei naquela apresentação daqueles velhinhos lá no dia da entrega, e aquele canto, aquela energia maravilhosa, ela foi envolvendo a todos nós, e ela foi de um magnetismo tão absurdo que a gente saiu dali realmente de uma outra forma. Então, ali eu tive a vivência na prática, foi uma oportunidade de ver na prática
essa questão da energia e da vibração. Magnetismo humano e magnetismo espiritual. Então vamos lá. A gente já sabe que vivemos em um mundo de vibrações, de energias. E para a gente melhor compreender sobre o tema, a gente precisa saber as definições exatas das formas de magnetismo, que elas se apresentam no nosso planeta de infinitas possibilidades. Foi até uma coisa que me chamou muito a atenção, porque eu não imaginava a gama de possibilidades de analisar o magnetismo no universo. Então, nós vamos evidenciar dois tipos de magnetismo: o magnetismo humano e o magnetismo espiritual. Todos dois trabalham com vibrações e energias. Mas de que forma? O magnetismo humano é o magnetismo produzido pelo fluido do homem, ou seja, quando recebemos a energia de um ser sem que haja necessidade de incorporação, quando nós tratamos da intenção, da prece. Foi muito difícil para mim. Eu vou fazer um intervalo aqui na explicação, e aí eu realmente vou precisar muito da ajuda das pessoas que estão aqui hoje, porque eu não tinha encarado ainda a questão do magnetismo humano como a intenção, como a prece, né? Ou seja, o fluido que vem do homem, aquilo que a gente tira do nosso coração, daquilo que a gente precisa, quando a gente faz uma prece de coração aberto, quando a gente faz uma prece pedindo aquilo com muita força, é uma coisa tão absurda que está dentro da gente, que a gente às vezes não consegue entender que a gente está exercitando o magnetismo humano. Então, essa palavra que me chamou tanto a atenção e que falou sobre vibração e energia, que não deixa de ser, pelo momento que eu fui envolvida naquela atmosfera, também pode ser invocado por mim mesma, através de uma prece, através da intenção. Então, é tão importante que a gente consiga entender isso, porque a gente consegue entender o motivo pelo qual, muitas vezes, no nosso trabalho mediúnico, a gente para a sessão para fazer uma prece, quando a gente precisa de uma prece por aquele irmão que está na mesa. Então, essa questão do magnetismo humano, levando a ser interpretado pelo lado não só da energia e da vibração, mas também pelo lado da intenção através da prece, me chamou muito a atenção, porque a gente pratica e a gente tem esse poder de praticar, e muitas vezes a gente precisa que o outro faça isso pela gente. Então, vamos continuar. A Revista Espírita, de 1864, na sua página 21, nos traz uma outra excelente definição. Há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual, que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Então, assim, é um elemento, é uma força que está conosco e que nós podemos utilizar ilimitadamente, infinitamente, e que muitas vezes a gente não consegue, esquece. Kardec ainda nos ensina no livro A Gênese que a ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha adstrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo de um magnetizador. E aí, nesse final, eu vi muito o trabalho que é feito na nossa sala de cura, né? Porque ali, quando a gente está recebendo
passe na sala de cura, os nossos irmãos, eles não estão totalmente incorporados. Então, eu consegui entender, e aí eu preciso que a Gessilda, né, nossa irmã, o Clemir, nosso irmão, que estão aqui e trabalham nessa área, possam também falar um pouco sobre isso, porque é um testemunho muito importante para a gente que está do outro lado recebendo o passe, ver a qualidade e a necessidade desse trabalho que é realizado na nossa casa. Quando nós verificamos o conteúdo sobre a questão, contido no livro Os Mensageiros, encontramos uma definição mais harmônica quando trata a questão do magnetismo humano emanado através da prece. E esse foi um trecho que me tocou muito. Ele fala assim: o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. É a oração filha do amor. Não é apenas súplica, é uma comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Eu achei esse trecho de uma sutileza, mas de uma, como é que eu vou dizer para vocês? De um arrombo, de uma coisa tão grande, tão forte, que eu guardei esse trecho para mim e achei que ele é uma das coisas que mais exemplificam a questão do magnetismo humano, a força, a qualidade da prece, a qualidade do seu pensamento. Às vezes você não precisa nem, como eu vou dizer, falar uma prece. Você fazendo espontaneamente uma prece do seu coração, então, uma oração sua, uma súplica, ela vai ser filha do amor. Não vai mais ser só uma súplica. Então, eu achei isso de uma importância muito grande para que todos pudessem ter acesso a esse trecho. Dessa forma, conseguimos exemplificar as formas mais simples de uso do magnetismo humano, através da prece, do pensamento positivo, da vibração de amor e de fraternidade. Além da forma de escrita, devemos considerar nesse trabalho o magnetismo espiritual, sendo esse muito conhecido de nós todos através do passe. Segundo a definição do instrutor Aulus, que vem no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 17, ele menciona: o passe é uma transfusão de energias, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o próprio átomo não é mais um tijolo indivisível de princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Olha que coisa importante isso. Renovemos o pensamento e tudo modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre emissão e recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem, o templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. A mente reanimada, ou seja, através do passe, ou do pensamento positivo, ou da prece, ela consegue reerguer a vida microscópica que a serve no templo do corpo. Então, a partir do momento que você reanima o seu pensamento, a sua mente, você eleva uma potência de energia que vai ser distribuída por todo o seu corpo e vai edificar valiosas reconstruções, e por isso que a gente consegue curar ou ajudar no tratamento de muitas doenças. O passe, como reconhecemos, é uma importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e confiança que o valorizam. E Emmanuel diz: o passe é uma transfusão de energias físico-psíquicas, operação de boa vontade, dentro do qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. O Espírito Emmanuel assim define o passe:
Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, quando a gente fala da transfusão de sangue, e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Isso foi dito na questão 98 do Consolador. O magnetismo utilizado no passe é o magnetismo espiritual ou misto, aquele que a gente já falou antes, humano-espiritual. Sobre esse tema, André Luiz esclarece: entendemos que a mediunidade curativa se reveste da mais alta importância, desde que é alicerçada nos sentimentos mais puros da mais pura fraternidade. É claro que não nos reportamos aos magnetizadores que desenvolvem as forças que lhes são peculiares no trato da saúde humana. Referimos-nos aos intérpretes da idade superior consagrados à assistência providencial aos enfermos. Mais uma vez, Mecanismos da Mediunidade, capítulo 22. E esse trecho, ele me trouxe muito a lembrança da experiência que eu tive e que eu sei que outras pessoas tiveram naquele centro espírita, através do médium que incorpora o espírito do José Arigó. É uma experiência que a gente vê de cura e de tratamento realmente absurda. O passe espírita, portanto, somente o é quando utilizado o magnetismo espiritual em sua aplicação, seja diretamente aplicado pelos espíritos, magnetismo espiritual, seja pela mediunidade curadora, onde há a utilização do magnetismo humano, o médium, e o espírito fornecido pelos espíritos. Dessa forma, analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam, assim, a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, e isso é muito importante, mas sim num gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem sem a presunção de doá-los de si mesmo. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade e o amor, o amparo divino é seguro e imediato. E aí eu faço uma segunda pausa, porque essa questão do passe, do tratamento pelo passe, ela é um capítulo absurdamente extenso, cheio de vertentes, cheio de pormenores, e que a gente pode exemplificar muito com o que a gente vivencia na nossa casa e até em outras casas. Então, eu preferi que a nossa palestra chegasse até esse ponto, onde a gente tratou um pouco da questão do magnetismo humano, entrou um pouco na diferenciação para o magnetismo espiritual, na questão do passe, para que, dirimido, mastigado todo esse tema agora, com as nossas conversas e com as experiências que eu tenho certeza que os nossos irmãos vão passar para a gente possa passar para essa segunda etapa, compreendendo bem essa primeira, passar para uma segunda etapa e aí sim conseguir construir um trabalho de explicação bem clara sobre o passe, tanto para os que já estão na casa, já trabalham, quanto que estão começando agora, pela importância que isso tem no trabalho mediúnico, no trabalho na nossa casa e na nossa vida. Então, o E Continuamos, ele leva ao fato de que nós vamos ter uma outra palestra que vai abordar mais a questão do passe espiritual, para que a gente possa continuar e entender bem esse tema. Então, eu queria muito agora só mesmo agradecer. Trouxe a nossa mãezinha aqui, porque eu acho que a foto dela é muito inspiradora para a gente. Essa foto dela me traz, como me trouxe lá no dia da entrega, uma vibração positiva, de amor, uma vibração de acolhimento, e sempre repetindo o que ela ensinou para a gente. Firme na fé, forte na luta, confiante na vitória, agradecendo imensamente a paciência de vocês, de ficar aqui comigo ouvindo, de ter atendido o meu pedido de estar aqui, porque eu acho que agora essa segunda etapa vai ser muito rica para o trabalho da nossa casa. Muito obrigada.